As notícias sobre investimentos para a sua aposentadoria hoje vêm de Washington. Eu vou contar para você o que economistas, presidentes de Banco Central, investidores no mundo todo estão esperando para 2023. Eu sou a Mara Luque, você está no Previdência é Mara. Assim que a Paty rodar essa vinheta, eu te conto o que aconteceu por lá. Todo ano, investidores, economistas, ministros, enfim, todos os agentes fazedores de políticas públicas e também investidores se encontram numa reunião que já é tradicional há décadas do FMI e Banco Mundial. O FMI é o Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Eles se encontram para discutir tendências, o que está acontecendo no mundo, riscos, possibilidades de crises ou não, enfim, oportunidades, o que está mudando nesse mundo. Bem, eu conversei com algumas pessoas que estiveram lá, que participaram do evento e que me contaram o seguinte: a questão da inflação e da taxa de juros está no centro das discussões. E isso, para quem investe para a aposentadoria, para quem investe em médio e longo prazo, é importantíssimo. O primeiro ponto que me chamou a atenção é que inflação de fato está no radar desses economistas, desses investidores, desses fazedores de políticas públicas. Então é de se esperar que a taxa de juros não vá cair tanto, pelo menos não tanto quanto está sendo esperado. A gente viu notícias, recentes de problemas de bancos nos Estados Unidos e também na Europa. E aí muita gente ficou pensando assim, bem, se tem problemas aí no sistema bancário, então pode ser que essa queda de taxa de juros ocorra antes do esperado, ou ao menos que os bancos centrais no mundo parem de subir a taxa de juros. Pelo que eu ouvi, pelo que esses participantes me relataram, não é esse o sentimento. O sentimento é de que a inflação continua sendo a grande preocupação. Enfim, eles não enxergam um risco sistêmico no sistema bancário, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Agora, eles enxergam um risco inflacionário grande e ainda um crescimento da dívida pública. Crescimento da dívida pública pode impactar a inflação. Enfim. Então, por isso, as taxas de juros devem permanecer altas. E muitos investidores acreditavam que elas poderiam cair antes do esperado. Essas pessoas disseram o seguinte: olha, se cair, não vai vir na magnitude do que muitos esperam. Isso, particularmente para o Brasil, é importantíssimo. Você está vendo a discussão da taxa de juros aqui no Brasil. Eu conversei com o economista Mário Mesquita, que é economista-chefe do Itaú Unibanco. Ele falou assim: olha, pelo que eu percebi lá, a alocação de recursos hoje ainda deve se concentrar na renda fixa, porque mesmo no Brasil essa taxa de juros não cairá na forma como está sendo esperado, ou seja, se cair, vai cair devagar e pouco. Bem, risco inflacionário para aplicações de médio e longo prazo é o principal risco, por isso atenção. Uma forma de você se proteger é buscar aplicações atreladas à inflação, ou seja, que rendam mais do que a inflação. E isso tem na renda fixa, principalmente no programa Tesouro Direto. Você vai encontrar títulos do programa Tesouro Direto indexados à inflação, o IPCA+, que hoje, inclusive, está pagando taxas bem acima de 5%, até mesmo acima de 6%. É interessante, por quê? Porque o risco é o Tesouro Nacional, ou seja, o menor risco. Ele está te garantindo uma taxa muito atraente acima da inflação, ou seja, uma taxa real. Então, pode ser o momento, pode ser não, é o momento de você travar essa taxa, garantir essa taxa, uma vez que sua aplicação é de médio e longo prazo. Então, você vai lá, você tem títulos de diversos vencimentos. Escolher o vencimento vai depender muito do prazo da sua aplicação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E olha, e atenção, porque esse como eu falei, é o principal risco para quem investe para aposentadoria. Agora, por conta desse risco, as taxas de juros não devem cair, então não devem cair muito. Então, isso é um momento para você travar um rendimento maior.
Agora, tem muita gente que guarda dinheiro para aposentadoria na poupança. Erro. Tem muita gente que guarda dinheiro para aposentadoria em fundos de previdência que tem taxa de administração muito alta. Outro erro. Para quem tem esses fundos, que checa lá o quanto que você está pagando, né, nessa taxa de administração, porque se for muito alta, se tiver ali em 1% ou até acima de 1%, e há casos acima de 1%, vale a pena você migrar. Aqui a gente fala bastante, aqui no canal você vai achar bastante material, bastante comentários sobre isso, como migrar a sua aplicação para um outro fundo com uma taxa mais baixa. E taxa de carregamento, você sabe, é sempre zero. Esses dados são importantíssimos, porque em muitos casos o custo é tão alto que faz com que a sua taxa de retorno não acompanhe nem mesmo a inflação. Então, fica atento e se tiver dúvida, manda aqui para mim, porque você sabe. Previdência é importante, investir no médio e longo prazo exige cuidados, mas não é um assunto chato. E a gente vai responder aqui todas as suas dúvidas. Eu te vejo em breve.